Seção 3ª. Comunicação dos resultados. Item 161. A comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria deve ter como destinatária principal a alta administração da unidade auditada, sem prejuízo do endereçamento de comunicações às demais partes interessadas, como os órgãos de controle externo e a sociedade. Item 162. A comunicação do trabalho representa o posicionamento da UAG formado com base nas análises realizadas pela equipe de auditória, as informações e esclarecimentos prestados pela gestão e as possíveis soluções discutidas com a unidade auditada. Item 163. As comunicações devem demonstrar os objetivos do trabalho, a extensão dos testes aplicados, as conclusões obtidas, as recomendações emitidas e os planos de ação propostos. As comunicações devem ser claras, completas, concisas, construtivas, objetivas, precisas e tempestivas. Item 164. A comunicação de resultado dos trabalhos de avaliação tem por objetivo apresentar a opinião ou conclusões dos auditores internos e deve: Alínea A. Considerar as expectativas e demais manifestações apresentadas no decurso dos trabalhos pela alta administração, pelo Conselho, se houver e por outras partes interessadas. Alínea B. Estar suportada por informação suficiente, confiável, relevante e útil. Alínea C. Comunicar as conclusões sobre o desempenho da unidade auditada quanto aos aspectos avaliados, sendo este satisfatório ou insatisfatório. Alínea D. Apresentar recomendações que agreguem valor à unidade auditada e que, principalmente, tratem as causas das falhas eventualmente identificadas. Item 165. As comunicações sobre o andamento e os resultados dos trabalhos de consultoria podem variar na forma e no conteúdo, conforme a natureza do trabalho e as necessidades da unidade auditada. Item 166. A UARG deve comunicar os resultados dos trabalhos por meio de relatórios ou outros instrumentos admitidos em normas de comunicação oficial federal, outras normas aplicáveis e boas práticas de auditoria interna, devendo, em qualquer caso, observar os requisitos deste referencial técnico. Item 167. No caso da existência de não conformidades com as diretrizes estabelecidas neste referencial técnico que tenham impacto nos resultados de um trabalho específico, a comunicação dos resultados deve divulgar o objeto, as razões e o impacto da não conformidade sobre o trabalho de auditoria e sobre os resultados do trabalho comunicados. Divulgação dos resultados. Item 168. A comunicação final dos resultados dos trabalhos da ZUAG deve ser publicada na internet, como instrumento de accountability da gestão pública e de observância ao princípio da publicidade consignado na Constituição Federal, excetuando-se os trabalhos realizados por alguém que atua em órgãos ou entidades que desempenham atividades econômicas, comerciais ou regulatórias. Item 169. Antes da publicação do relatório, a unidade auditada deve ser consultada sobre a existência de informação sigilosa tratada na comunicação final dos resultados, conforme requisitos estabelecidos pela legislação em vigor. Item 170. No caso de trabalhos realizados sob segredo de justiça ou que envolvam informações sigilosas, podem ser estabelecidas restrições sobre divulgação de informações relativas ao trabalho, tanto na interlocução com a unidade auditada quanto na comunicação e na publicação dos resultados. Item 171. Se uma comunicação final emitida contiver erro ou omissão significativa, o responsável pela UARG deve comunicar a informação correta a todas as partes que tenham recebido a comunicação original e providenciar para que a versão anteriormente publicada seja atualizada. Opiniões gerais. Item 172. O responsável pela UARG pode abordar os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da gestão da unidade auditada de uma forma ampla, considerando a organização como um todo,
a partir da emissão de uma opinião geral. Item 173. A opinião geral deve ser emitida com base em um conjunto suficiente de trabalhos individuais de auditoria realizados durante um intervalo específico de tempo e deve estar respaldada em evidência de auditoria suficiente e apropriada. Quando a opinião geral for não favorável, devem ser expostas as razões para tal. Item 174. A emissão de opinião geral requer um adequado entendimento das estratégias, dos objetivos e dos riscos da unidade auditada e das expectativas da alta administração, do Conselho, seu ver, e de outras partes interessadas. Item 175. A comunicação de uma opinião geral deve incluir: alínea A. O escopo, incluindo o período de tempo a que se refere a opinião, e suas limitações. Alínea B. Uma consideração sobre os diversos trabalhos de auditoria individuais relacionados, incluindo aqueles realizados por outros provedores de avaliação. Alínea C. Um resumo das informações que suportam a opinião. Alínea D. Os riscos, a estrutura de controle ou outros critérios utilizados como base para a opinião geral. Alínea E. A opinião geral alcançada,